Ora, boas, malta. Episódio aqui no canal de Pausa Técnica, desculpem, que estava planeado para ser de uma coisa, de um tema, mas vai ser falado também desse tema, mas vai ser algo até mais despachado, porque entretanto tivemos uma notícia, outra bomba, que foi o despedimento do treinador Michael. Ele não gosta muito de Mike, agora que eu lembrei-me, do Michael Malone dos Denver Nuggets. Exatamente, a faltar 6 dias para acabar a época regular, há este despedimento, não só dele, como também do GM. E pronto, estamos aqui aproveitando este episódio que era uma espécie de episódio até também não é sempre muito longo, esse é algo curto para falar da época dos sophomores, que é algo que também nós fazemos aqui no Pausa Técnica, analisar a época desta malta do segundo ano da NBA, para falar disso e não só, também falar do fim de semana, fazer o resumo habitual do fim de semana do basquetebol nacional, mas entretanto tivemos esta notícia e não é Gonçalo, que é a pessoa que está aqui comigo para falar comigo e também esta notícia aqui que deixou-nos assim um bocado de boca aberta, não é? E pronto, lá vamos ter que comentar, não é? Já agora boas, Gonçalo, tudo bem? Tudo bem, boas. Sim, acho que foi chocante e até a minha reação assim que vi a notificação foi: epá, isto não é verdade, tenho daqui de avisar a malta no grupo, porque pá, estava o grupo completamente em silêncio, estava tudo calminho, um dia normal, e de um momento para o outro cai esta bomba, porque foi algo completamente inesperado, não só por ser os Denver Nuggets, não só por ser o Mike Malone, mas também principalmente pelo facto de ser o treinador com mais vitórias na história do franchise dos Nuggets, não só em número de vitórias, mas foi o treinador que os levou ao título, ao único título que os Denver Nuggets têm até hoje na história da NBA. Foi ele um dos principais responsáveis por esta conquista do título. E foi de facto uma bomba. Foi curioso porque eu inicialmente apenas tinha visto o despedimento do Mike Malone, e depois passado aqui aí quê? Uns 5 minutos, se tanto, é outro report do Shams a seguir a dizer que, olha, para além do Mike Malone, também foi o GM dos Nuggets, o Calvin, que também foi despedido. Foi os dois despedidos mesmo, não houve aqui propriamente. Pronto, vai haver acordo, obviamente, mas foi tudo ao mesmo tempo. Foi literalmente, primeiro vai o Malone, depois a seguir é que vai o GM. E é como disseste, o timing é seguramente que é o pior timing possível. Da mesma forma como o timing no despedimento do Taylor Jenkins, apesar de que esse por motivos diferentes, e obviamente também já falámos sobre isso já na semana passada, se não estou em erro, ou há semana e meia por aí. E é curioso porque o despedimento também, o timing foi muito mau. Este então ainda pior, sendo em conta que são com os Nuggets, que estão numa luta muito acesa juntamente com os Lakers, com os Clippers, com os Timberwolves, com os Warriors, e acho que não está a faltar. Não, são 6 equipas que eu vi isso há pouco tempo, não interessa. São muitas equipas que estão ali na luta do terceiro ao oitavo lugar. Atenção, isto é o terceiro ao oitavo lugar. 6 equipas estão aqui nesta luta para decidir quem é que fica no play-in e quem é que vai diretamente aos playoffs. E o timing não podia ser o pior, porque estou nesta luta muito competitiva. Algo que pode ir a favor deles, de certa forma, é o facto que o sucessor vai ser o principal adjunto do Mike Malone, o Edelman, que é daquilo que se fala, é um dos melhores treinadores adjuntos da NBA atualmente, mas como disseste, é tal questão, o timing foi péssimo, mas enfim, é chocante mesmo. Fico aí mesmo. Acho que toda a gente ficou boquiaberta, ficou completamente surpreendida com esta decisão, com estas decisões, aliás. Mas, enfim, nem sei para onde é que é de começar. Pois, opá, eu sinceramente é assim. Primeiro temos de saber o real motivo, porque até agora não houve explicações exatas do que aconteceu. E não foi só o treinador, foi só também foi o general manager despedido. Pronto, esse até acho compreensível e não é tão chocante. E até o timing não é coisa, porque general manager, pronto, até eu percebo que fazem isso, porque agora até off-season, como nós sabemos, arranca logo em junho
mas arranca depois de acabar as finais da NBA, arranca logo e pronto. E eles fizeram este tipo de antecipação, porque lá está, daqui a 2 mesitos já estamos nas finais da NBA, isso foi finais de varridela 4-0, coisa que eu não acredito, atenção, não é? Mas caso acontecer, já meio de junho já estás na off-season, basicamente. Mas o treinador é mais uma vez, foi muito estranho, já foi muito estranho o despedimento do Terran Yankees na questão, atenção, do timing, que era há 2 semanas, mais ou menos, de acabar a época regular, e eu acho ainda mais estranho e estúpido, a 6 dias. É tipo, pá, só se aconteceu uma coisa muito grave que nós não sabemos, não é? É por isso que não vamos comentar muito isto. Pronto, só estamos aqui a noticiar, basicamente, e dar aqui as nossas opiniões um bocado a quente, porque isto foi há um bocado, basicamente. Mas lá está, não é, se não houver assim nada a sair para fora, eu continuo a achar isto estúpido. Se não houver nenhuma razão legítima que realmente, ok, tu ficas, ok, fez uma parvoíce estúpida e não sei o que, sei que mais, ou aquilo no balneário dos Denver Nuggets estava mesmo tudo coisa, até o Jokic estava fodido, tudo e mais alguma coisa, ok, mas se não houver nada, nenhuma justificação, tu ficas, isto não percebo. Lá está, 6 dias, malta, é 6 dias. Para a semana já começa a post-season, tipo. E os Denver Nuggets para a semana podem estar em jogos decisivos do play-in, já, porque como tu estás a falar bem, aquela luta, não é? Terceiro, quarto, quinto, sexto, está tudo ali uma embrulhada, uma encruzilhada que, aliás, os jogos que vão decorrer hoje, na terça-feira à noite, podem definir muito esta questão dessa luta, lá está, da malta que quer ir ao play-in, ou malta que quer ir ao quarto lugar, isso tudo. Mas, opá, não tem assim mais coisa para comentar porque não sabemos as razões realmente do que aconteceu. Claro que há suposições, claro, depois isto é malta da internet e não sei o que é que não, pronto, tem o valor que tem, que pode ser zero, não é? Que dizem que o Michael Malone não estava bem com o General Manager, não sei o quê, e não se entendiam, que o Michael Malone, como tu sabes, Gonçalo, às vezes mandava aquelas farpas que era um bocado direcionado para o General Manager e também se calhar para os donos, mas pronto, chega ao fim, é isto. E agora, olha, é esperar para ver. Como eu digo, estamos a gravar há pouco da notícia, pode sair daqui a umas horas, lá está, mais qualquer coisa, não é? Ou até amanhã sair alguma coisa. O dono já falou e não quis tocar nisso, disse que estão de olho no futuro e até diz que a nossa janela de campeonato está aberta esta época. Eu sinceramente discordo totalmente, porque tens um despedimento como este, mexe e acho que não faz muito sentido, não é? Mas pronto. Ok, eles sabem mais que eu, não é? Eles são donos, ainda por cima são eles que pagam. Sim, daquilo que se tem sabido inicialmente tem sido um bocadinho isso, porque por norma o Dia Atlético, o Jornal Dia Atlético pertence acho que é o New York Times, se não estou em erro, que é um site de notícias mais do âmbito mais desportivo. Tem alguns repórteres que trabalharam para a ESPN, trabalharam para diversos canais de comunicação social norte-americanos na vertente desportiva, e eles têm falado muito nisso que tu tocaste, na questão de, desde há uns anos para cá, que a relação entre o GM e o Mike Malone não tem sido a melhor, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o GM tinha mais uma perspectiva de apostar um bocadinho mais no draft e em jogadores mais jovens, para os fazer crescer com a equipa, enquanto que, obviamente, o Mike Malone entendia isso como a melhor decisão de apostar em jogadores mais veteranos, com mais experiência, e acho que não é necessário dizer o porquê. Se tens um jogador como o Nikola Jokic, eu acho que o teu objetivo é ganhar agora. Se queres ganhar agora, eu acho que o melhor é ter jogadores mais preparados para os grandes momentos, ou jogadores mais velhos, do que propriamente estares a apostar em jogadores jovens, é que não tens muito bem certeza se podem dar aquilo que tu queres que eles deem à equipa para poder atingir os seus objetivos, mais a nível de conquista de campeonato. Portanto, começa também por aí. Outra componente também que se tem falado muito e que também tem sido muito partilhada, tuas aliás, mas vou à primeira, tem sido muito o facto de haver aqui por parte do GM péssimas decisões que nós já sabemos que já são muitas e já têm sido muitas ao longo dos anos naquilo que tem sido, e aqui até mesmo o Martim
Já o ano passado também tinha publicado esse artigo no Borracha Laranja, faço já o plug também para quem queira também dar uma olhada se quiser. Muito num desinvestimento por parte do GM dos Nuggets, e no fim de contas o Mike Malone tem vindo a trabalhar com cada vez menos com a prata da casa que vai restando, que vai sobrando destas péssimas decisões por parte do Calvin. Particularmente, por exemplo, a questão da não renovação do Bruce Brown, o KCP ir completamente a custo zero, como se costuma dizer, toda a questão de contratos de Michael Porter Jr., e depois também vamos ter, entretanto, também a renovação do Aaron Gordon, também não vai ser uma renovação muito barata, digamos assim. Temos vindo aqui a verificar todo um rol de decisões muito questionáveis por parte do front office dos Nuggets, e o Mike Malone, no fim de contas, antes era um treinador que tinha os ovos, tinha a batedeira, tinha tudo e mais alguma coisa, tinha uma quantidade de ovos enorme, e ele neste momento tem ali 2, 3 ovos, e estão-lhe a pedir ele para fazer várias omeletes com 3 ovos, o que a gente sabe que fazer ovos com poucas omeletes por norma não dá muito resultado. Só mesmo por milagre que as coisas conseguem correr bem. Sim. E outra questão que indiretamente também vai bater sempre na mesma tecla de o GM tomou más decisões, tem sido muita frustração por parte do plantel e também por parte do front office, e particularmente a questão dos donos, que eu sei que no fim de contas também são aqueles que mandam. Tem sido muita questão de... Era isso que eu ia tocar daqui a um bocado, mas continua. Sim, tem sido muita questão eles neste momento serem das piores defesas da NBA. Eles neste momento estão em 20º lugar, se não estão em erro, estão na metade inferior da tabela no que diz respeito ao defensive rating, o que de certa forma até se compreende, tendo em conta que a matéria-prima é tão fraca do ponto de vista defensivo, que eu acho que é complicado atribuir as culpas todas para o treinador. Esta é o principal responsável, é verdade, mas no fim de contas, quer dizer, tens o Westbrook, tens jogadores rookies ou sophomores ou o que seja, que não têm poucos minutos, dás uma renovação de contrato a um Zicknagi que agora é que está a jogar porque houve a renovação, porque ele antes mal jogava. Tiveste toda e mesmo assim não justifica aquela renovação, mas pronto. Exatamente. Não nos podemos esquecer que tivemos aquela contratação do Dario Saric, que não foi pelo mid-level, mas pelo valor, pela exception abaixo, não estou em erro, que tem sido foi um valor bastante elevado na altura, e ele até hoje, se tem jogado, é uma novidade para mim, porque eu acho que ele simplesmente não tem jogado muito, muito pouco ao longo desta época. É normal que um treinador, no meio desta situação toda, tenha de se aguentar com a mão de obra que tem. E nós vemos muito aquilo que é o 5 inicial e a rotação dos Nuggets, e nós próprios temos dito ao longo desta época que esta equipa, tirando, se calhar, o Aaron Gordon, tirando o Jokic, tirando o Aaron Gordon e tirando o Jamal Murray quando está saudável, que neste momento está lesionado, e também isso é uma questão que também vai ter de se acompanhar nos próximos tempos, porque as expectativas é que ele possa voltar na altura dos playoffs ou perto dos playoffs. É que depois, tirando estes 3 jogadores, digamos que os jogadores que os Nuggets têm são abaixo daquilo que os próprios Nuggets querem, que é conquistar um título. Portanto, tudo isto acaba por ser aqui um conjunto de fatores que, ok, é certo que o treinador, despedido porque é o principal responsável. É verdade. Mas temos de olhar para um contexto ainda maior, temos de olhar um bocadinho. Não temos de olhar só para a árvore, temos de olhar para a floresta, digamos assim. E temos de entender que, ok, o treinador é um responsável, mas olhando um bocadinho mais de um ponto de vista geral, e para terminar, o grande responsável por tudo isto que está a acontecer, inclusive estes despedimentos que vimos hoje, são a responsabilidade de apenas uma pessoa, e essa pessoa é o GM dos Denver Nuggets. Eu não vou dizer isso, porque acho que é também muitos donos. É verdade que houve mais decisões do general manager, a renovação de Zach Nagy, a questões das mid-levels que ele apostou no Reggie Jackson, Dario Saric, certas contratações que pronto, ok, isso estou a dizer há uns anos atrás. É verdade que houve outras questões
Opa, o Bruce Brown não havia muito a fazer, porque só os Pacers é que, pronto, foram malucos para dar aquilo, e o Jeff Green também, os Rockets, não podemos esquecer que os Rockets pagaram triplo, digamos assim, do contrato mínimo veterano. O Jeff, por altura, lembras, não é? Os Rockets tinham muito cap space, lá está, e andaram a investir, lá está, no Dylan Brooks, Fred VanVleet, e pronto, normal, atenção, nada a criticar, aliás, estamos a ver os frutos desse investimento. Mas é um bocado, ou seja, como eu digo, houve erros do General Manager, que concordo totalmente contigo, que está a condicionar a equipa agora, mas também a direção, principalmente os donos, de andarem aí feitos mãos de vaca, não podes dar muito dinheiro ao KCP, ou não sei quem, não sei que mais, ou não podes andar na second apron, ficas assim um bocado condicionado. E depois de perder aí os jogadores, não é? E destas más decisões é que depois aí acordaram e agora vamos ter que renovar com o Jamal Murray, que acho que não te esqueceste que aquele foi um processo que ainda demorou um bocado de tempo, não é? Para renovar, e acabaram por dar o máximo, e vamos ver se aquele contrato máximo também vai investir um bocado mal, e também o Aaron Gordon também atrasou-se, não é? Mas pronto, mas tiveram que acordar um bocadinho, não é? E lá está. Foi também um bocado também, atenção, o problema financeiro também foi da má decisão daquela renovação de Michael Porter Jr., dos 25% do cap, o Max Rookie Extension, que estamos a ver agora que está a envelhecer mal. É o que é. Mas sim, eu concordo contigo que se calhar o GM é dos principais responsáveis, mas não é o único. É isso que eu queria dizer. A direção... Tendo uma direção, estar ali, cuidado com a cena Naples, não podes renovar o KCP por este preço, não sei o que mais, tenta negociar por ele pelo valor dos Magic, sei que mais, isso também dificulta um bocado o trabalho, mas sim, por um lado percebo, e este despedimento, vamos ver, no final é como eu digo, estamos aqui a supor, mas no final não sabemos. Sim, e eu também, e para terminar, porque o Pinto há bocadinho também falou nisso, eu gostava muito de tentar perceber a reação do Jokic a isto tudo, só para perceber o ponto de vista dele e assim tudo, o que é que ele, aquilo que está a ser a sua opinião. Estou muito curioso, gostava muito de perceber, não só do Jokic, mas também da equipa, porque eu acho que o Malone, se a coisa que tem feito, até tinha criado uma excelente relação com os jogadores, e é preciso também perceber que abalo, que rombo é que isto pode vir a causar na equipa de Denver, mas enfim, eu sinceramente, comentário rápido para finalizar, eu com isto eu tenho menos esperança nos Denver Nuggets, sinceramente. Tem o Jokic, melhor do mundo, mas nós já comentámos entre nós, não é, Gonçalo, e até em outros sítios, lá está, no episódio Vamos Falar da NBA, na Bola TV, comentámos sobre isso, da profundidade e isso, e tipo, que é visível, não é? Mas agora com isto, acho que não resolve, a equipa continua a ter os mesmos problemas, e ainda por cima há questões como o Jamal Murray, que nem sabemos como é que estará no tempo dos playoffs, atualmente está de fora e deve falhar esta última semana. E são más notícias. Sim, aquilo que se sabe do último report a nível do departamento médico dos Nuggets, e também o próprio McMillan durante esta semana, antes do despedimento, também tinha falado que ele a regressar poderia ser ali 2-3 dias antes dos playoffs ou dos próprios playoffs. É uma situação muito... Acho que também querem gerir aquilo ao máximo para garantir que não há nenhuma recaída por parte do Jamal Murray. Mas é assim, qualquer equipa com o Jokic para mim tem hipótese de não é de ganhar, porque eu não acho que eles sejam propriamente contenders nesse nível. Mas qualquer equipa com o Jokic tem de estar ali naquela segunda linha, digamos assim, de equipas que podem causar aqui alguns calafrios aos adversários do Oeste, no caso. Mas vamos ver o que é que isto dá. Exato, só para aqui uma curiosidade, em relação a isto de despedimentos de treinadores como estes, não é? Digamos assim, que eu até publiquei há pouco também no meu Twitter, é que temos então os últimos dos últimos 6 treinadores que foram campeões, não é? Os 6 treinadores, 4 foram despedidos.
Nick Nurse, 2019, dos Toronto Raptors, Frank Vogel, 2020, dos Lakers, Mike Budenholzer em 2021 e foi o Mike Malone, ou Michael Malone, em 2023. Por isso, Mazzulla e Steve Kerr, não sei, se fosse vocês, estavam preocupados com a vossa vida. E dos últimos 7 treinadores... Não, força. E dos últimos 7 treinadores que ganharam o prémio de treinador do ano, também foram despedidos. O Dwayne Casey, dos Raptors, em 2018. Depois lá está Monty Williams, Mike Brown, o próprio Nick Nurse, que também ganhou o prémio, e também o Mike Budenholzer, que também ganhou o prémio nos Bucks. Por isso, os outros treinadores também ganharam o treinador do ano, o Mark Daigneault e o Tom Thibodeau também, que se ponham a paus, porque também podem... Eu acho que é muito mais provável que o próximo... Eu acho que é muito mais provável que o próximo seja o Thibodeau do que propriamente o Mike Daigneault dos OKC. Mas pronto, vamos ver. Yeah. Vamos então agora passar para o resumo da semana. Lá está, nós até já fizemos, olha, já falamos aqui da primeira parte deste primeiro tema, que pronto, já é da última da hora e se falou-se, e agora pronto, vamos fazer então um resumo da jornada da nossa Liga Betclic masculina e também falar do lado feminino que já arrancou os playoffs. Mas Gonçalo, passando primeiro aqui no lado masculino, o que é que tens a dizer desta jornada em que os 3 grandes jogaram fora de casa, mas ganharam jogos? E o meu CD Pova, uma vitória muito importante. Já viste? Podemos já começar vamos fazer por ordem. Sim, exatamente. Foi aqui mais uma jornada 19. Creio que se faltam mais 3 jornadas, se a minha memória não estiver aqui a falhar. Ou são mais, agora não sei. Temos aqui o jogo, então, esta jornada 19 iniciou com a vitória do Sporting em Galmar, nos Açores, por 94-82. Depois também o Futebol do Porto venceu o Jogueira por 96-81. Também foi uma vitória confortável, digamos assim, por parte do Futebol do Porto. Apesar do Jogueira também ter-se apresentado também a um bom nível. Também temos aqui uma vitória após prolongamento aqui no derby, digamos, se é assim que se pode dizer, no derby de Aveiro, aqui entre a Ovarense e a Oliveirense, que terminou com a vitória da equipa de Oliveira das Meias por 92-87, o jogo realizado em Ovar. Também na outra partida temos aqui a vitória do Benfica frente ao Galitos do Barreiro. Como dá para perceber, não foi só no basquetebol que o Benfica foi feliz este fim de semana, mas pronto. O Benfica então que venceu por 95-90 a equipa do Galitos no Barreiro, por 95-90, um jogo um bocadinho marcado por polémica, porque houve ali um lance mais no final da partida. Foi uma partida sempre muito equilibrada. O Galitos do Barreiro, desde a saída do seu treinador Pedro Oliveira, que as pessoas conhecem bem como sendo um dos comentadores da Sport TV no que diz respeito à transmissão da NBA, desde o despedimento do Pedro Oliveira, desde a saída do Pedro Oliveira, que o Galitos tem estado aqui a um bom nível, tem-se apresentado também aqui já em zona de playoffs, e isso tem sido muito devido às boas prestações que eles têm tido na Liga Betclic masculina. Eu fico aqui, apesar de tudo, com um bocadinho de polémica à mistura, com o aqui por vencer por 95-90, o jogo realizado no Barreiro. O CD Pova, é verdade, o CD Pova venceu o Vitória Sport Clube por 81-71. Uma partida também nova. Foi a primeira vitória em algum tempo para a equipa ali da Póvoa de Varzim. E depois, por último, para fechar a jornada, tivemos aqui a vitória do Imortal em Queluz, frente ao CAC Queluz, por 79-72. A nível de classificação, as coisas não mudaram assim muito do ponto de vista da tabela classificativa. Tal como no futebol, o Benfica está em primeiro lugar nesta... eu peço desculpa, tinha sempre de deixar esta acha na fogueira. O Benfica, tal como no futebol, está em primeiro lugar, manteve o seu primeiro lugar na tabela. Não houve aqui grandes alterações a nível da tabela, nós também temos aqui para mostrar, mas as coisas mantêm-se também um bocadinho tudo aqui na mesma. E Cirilo, já agora, passando para ti, temos aqui também mais uma jornada da nossa Liga Betclic feminina. Não, pá, não houve. Está em playoffs agora, pá.
Já é Peço playoffs. desculpa, mais uma jornada de jogos. Peço desculpa, exatamente. Agora é playoffs. Não, só queria destacar, antes de passar por aí, que vai ser uma luta engraçada. Nas últimas 3 jornadas, ali, para quem vai ao playoff, na Liga Betclic masculina, Vitória, Galitos, não é? Imortal e Jogueira. O Alvarense, pronto, já tem praticamente garantido, não é? E o Oliveirense também. O CD Pova já não consegue ir aos playoffs, mas aquela vitória foi muito importante e vai ser interessante. Aliás, eu já não me lembro qual vai ser. Eu vi alguns sítios, as 3 últimas jornadas, tanto do Queluz como também o do CD Póvoa, e vai ser ali taco a taco, sinceramente. Agora, Sim, só para fazer aqui o contexto, o CD Pova, a próxima jornada, vai à Luz, já contra o Benfica. exato, Depois recebe a Oliveirense e em casa, acaba em Albufeira, frente ao Imortal. exato. Já O Queluz, o Queluz o Queluz, yeah. vai ao Dragão, depois vai ao Dragão, recebe o Jogueira e depois, para terminar, vai aos Açores enfrentar a equipa do Galmar. Exatamente. O Galomar que já está praticamente de fora, não é? Da coisa, por isso diria que o calendário é mais favorável para o Queluz, porque o Oliveirense, lá está, pronto, os 2 grandes são os 2 grandes, não é? Depois o CDPO vai apanhar o Oliveirense, que do que eu tenho acompanhado tem andado mais forte, não é? E depois vai apanhar o Imortal, que vai estar nesta guerra, lá está, do playoffs. Já o Queluz vai apanhar o Jogueira, que é verdade, que vai ser uma equipa que vai estar ali na luta, mas lá está, acho que é nível inferior que o Oliveirense, não é? E depois apanha o Galomar fora de casa, que pronto, pode estar já ligado para esta época. Mas pronto, só fica aqui a realçar isto. Passando para a Liga Betclic feminina, já estamos, como eu digo, nos playoffs. Tivemos o primeiro jogo dos playoffs, à maior de 3, atenção. Por isso, as equipas que ganharam nesta primeira ronda, neste primeiro jogo da primeira ronda dos playoffs, se ganhar no jogo 2, já fica fechado e avançam para as meias finais. Mas, tocar neste primeiro jogo, Quintas Lombos ganhou a Guedessa, 57-55, no jogo bastante equilibrado. Aliás, foram todos jogos bastante equilibrados, menos do Benfica, sinceramente, já agora. Foram todos ali decididos até à última, coisa que eu estava até, vou ser sincero, algo à espera, que pudesse acontecer, ainda por cima está entre Quinta dos Lombos e Guedessa, sim. Que até nós, no episódio que fizemos previsão desta Liga Feminina, até estávamos assim, ali quase a apostar num upset, que é o Quinta dos Lombos é o 6º, ganhar ao Guedessa. Agora falta o Quinta dos Lombos ganhar em Guedessa. Este primeiro jogo foi em Carcavelos, agora o jogo vai, lá está, o jogo 2 vai para o Barreiro, para o Guedessa, e depois, caso for necessário, o jogo 3, que é caso o Guedessa ganhe o jogo, esse jogo 2, volta a ser outra vez no Barreiro no dia seguinte. Ou seja, o jogo é sábado, depois o jogo 3 será logo a seguir no domingo. Depois, o Esgueira ganhou em Barcelos, também no jogo complicado, tiveram que soar bem para ganhar este jogo, que também é algo previsível em Barcelos, contra uma equipa que lá está, tem ali jogadores de grande qualidade, vai catê-las, não é? À cabeça, mas o Jogueira ganhou 67-64, embora este jogo, acho que no jogo 2, acredito que o Jogueira resolva, lá está no seu caldeirão, no seu pavilhão em Jogueira, acaba por resolver e ganha o jogo 2. Depois o Benfica, eu estava até à espera assim mais equilíbrio, mas acabaram por Rafael Monteiro e companhia não, vamos já despachar isto e ganharam 73-52 e acredito que vão fechar isto no jogo 2 em casa. Por fim, o confronto entre o quarto e o terceiro, o Sportiva ganhou ao Galitos, 60-57. Eu não diria que está fechado, mas nós já sabemos que, pronto, agora o próximo jogo vai ser nos Açores e pronto, vai ser assim um bocado complicado para a equipa do Galitos. E depois também neste jogo, do que eu tenho visto, ou do que eu vi, notou-se ali alguma inexperiência. O Galitos não é uma equipa para estas andanças, uma equipa algo jovem, até ali alguns jogadores experientes, mas para estas questões de playoffs, e atenção, de playoffs de sonhar alto, de ir longe, tipo uma final ou perto disso, ver se notou-se ali que não estão ali coisas já do outro lado, lá está, principalmente a Mónica Pereira, que já é uma jogadora já muito mais rodada nesse sentido, e outros jogadores, notou-se um bocado essa diferença e foi um fator para este primeiro jogo. Mas vamos ver como é que vai ser neste jogo 2, como eu digo, volto a repetir, o próximo jogo agora vai ser nos Açores, no caso Sportiva Galitos, no Benfica Imortal vai ser na casa do Benfica, depois no Caldeirão do Jogueira, o Jogueira Basket no Barcelos, e no Barreiro, no Guedessa, Quinta dos Lombos. Muito bem, agora
vamos falar do nosso tema que supostamente éramos para falar, Gonçalo. Yeah. Que era a época dos sophomores. Lá está. É a segunda parte. É a segunda parte do episódio. E eu mandei-te uma lista, não é, Gonçalo? Extensa, de vários jogadores, sophomores, os principais, vamos dizer assim. E eu pedi-te para tu escolheres, e para falares aqui desses sophomores. Claro que vai ser uma maneira breve, e eu também irei falar alguns, mas é uma espécie de menção honrosa rápida também, porque lá está, para não estarmos aqui muito tempo. Mas vamos começar então, Gonçalo, e vamos começar até por um poste de Dallas, Derek Lively, que fez uma brilhante época de rookie, já posso dizer isso, brilhante época. Então aquela fase final da época regular e playoffs foram muito bons, ainda por cima, contexto, era rookie e ele portou-se, nem parecia rookie, na questão dos playoffs isso. Nesta segunda época ganhou titularidade, que ele não começou no início, a titular era o Gafford, e ganhou, mas entretanto teve as lesões, que pronto, foi pena, não é? Sim, é preciso recordar que o Lively foi para Dallas porque os Dallas fizeram uma birrinha que era patente para o Luka ficar de fora e para o resto da malta ficar de fora, que era para ver se aquela pique que na altura acho que era podia ir para o Chicago, se eu não estou em erro, acho que era essa pique. A pique era dos New York Knicks, negócio do Porzingis. Era isso, exatamente. Pronto, e caso o Dallas ficasse no top 10, que aconteceu, a pique era deles, caso não, depois ficava, acho que era assim, uma situação do género. Na altura, o Dallas também estava um bocadinho apertado a nível de finanças, e encontraram aqui uma boa forma de poder apostar no draft do ano passado, no caso da época passada. E foram buscar um posto que, a nível de proteção de cesto, dá excelentes garantias para um posto que é apenas a sua segunda época na NBA. Uma excelente proteção de cesto, uma excelente defesa em drop. Tem sido aqui uma excelente peça por parte desta equipa de Dallas, não só este ano, apesar das lesões, mas também principalmente no ano passado, quando eles foram às finais da NBA, mas depois viram que precisavam de mais experiência e o outro foi para os Lakers. Mas pronto, isto tudo para dizer que o Lively, de facto, já o ano passado, e nós também tínhamos falado sobre isso, nem parecia que era um rookie, porque estava de facto a portar muito bem em contexto de playoffs, numa equipa que tinha muito bons recursos, e acho que pouca gente esperava que eles fossem às finais da NBA, e eles estiveram lá, não só devido à questão de Luka e Kyrie e PJ Washington, mas também muito devido também, não só ao Derek Lively, mas também à rotação de bigos de Dallas. E este ano, como disseste bem, apesar de ter sido se calhar menos minutos do que estávamos à espera por parte do Lively, muito devido à questão das lesões, porque tem assolado um bocadinho mais esta temporada, não só o Lively, mas infelizmente também é toda a equipa dos Dallas Mavericks, que a da altura tiveram quase em risco de ter de desistir de jogos porque não tinham os jogadores suficientes para criar uma rotação mínima para poderem jogar jogos da NBA. Felizmente isso nunca não teve de acontecer para a equipa de Dallas. Mas apesar de tudo, a proteção de 6 continua lá, continua a dar muitas garantias do ponto de vista defensivo. Acho que é daqueles postos que acho que vai seguramente ao longo da sua esperemos nós, da sua extensa carreira na NBA, acho que pode vir a ganhar ou a receber diversas menções de All Defensive Teams, sem problema nenhum, mas obviamente para isso é preciso jogar, como é óbvio. Acho que este ano foi um ano um bocadinho atípico para ele e para a equipa, mas a parceria que também temos visto entre ele e o AD também tem sido interessante, com a questão do Anthony Davis jogar um bocadinho mais a 4 e terem depois um Gafford ou um Lively a jogar a 5 também. Tem sido uma dinâmica interessante que o tem colocado um bocadinho também mais à vontade, mais no seu papel, digamos assim. Portanto, apesar de tudo, coisas boas a dizer dele, tal como o ano passado. Acho que este ano, apesar de poucos minutos, continua a dar as garantias que deu na sua época de rookie. Yeah. Agora, passando para um nome, lá está que não vais falar, mas eu vou mencionar só rápido. E este nome é por causa da época de rookie, que foi um dos destaques desta classe de rookie, que foi o Ram Rakesh, mas que esta época
foi uma desilusão total e, aliás, atualmente tem estado fora da rotação. Jogos a jogar garbage time e até já se fala que ele pode estar de saída no sentido de se houver uma oportunidade de negócio, uma troca e alguma equipa que veja potencial nele, que sim, ainda, vamos dizer assim, ele ainda é jovem. Claro que não é um jovem, atenção, porque ele foi draftado assim com uma idade alguma tardia, não é tardia, tipo já uma espécie daqueles rookies veteranos, não é, Gonçalo? Que ele, aliás, ele fez 24 anos no no mês de fevereiro, mas pronto, ainda pode dar ali alguma coisa e evoluir qualquer coisa. Mas pronto, é um jogador como só queria mencionar ele na questão da desilusão que prometeu um bocado para esta época, porque realmente na época do rookie teve ali alguns momentos bem interessantes ali na equipa dos Miami Heat, só que nesta época foi completamente ao lado, eficácias de lançamento muito abaixo e pronto, era só esta esta menção. Aliás, ele ficou mais ineficaz, foi a nível de eficácia, ficou mais ineficaz em todas as áreas do campo, triplo, lançamento, de livre, E também de mencionar que, muito devido ao contexto da temporada de Miami, a expectativa era que ele pudesse ter mais minutos, muito devido a toda aquela questão de Jimmy Butler e troca, não troca, etc. A expectativa seria que ele, naturalmente, devido às circunstâncias, pudesse vir a jogar mais. Mas é como disseste bem, de facto não se tem visto nada disso, antes pelo contrário. Exato. Passando olha, falando de Jimmy Butler, vamos falar do colega dele, Podziemski, não é? Que nós comentamos aqui também, foi um episódio desta época do Podziemski, que até estava o Martim, que estava a ter uma época assim, o início da época assim, ou primeira metade assim um bocado abaixo, porque também se calhar era exigido muita coisa nele, para ele ser um playmaker, para ele assumir mais o jogo e isso, mas agora, atualmente, aliás, aproveitando da boa onda que a equipa teve depois daquela troca do Jimmy Butler, não é? Gonçalo, ele já está a ter os registros iguais ou até melhores que na época do rookie, não é? Pelo menos estou a falar, atenção, no período de, lá está, trade deadline até agora, não mencionando aquela, lá está, tal primeira metade da época. Sim, estamos a falar de um gajo que começou muito a mal e neste momento está a lançar mais de 40% desde o pós-All-Star, se eu não estou em erro, está a lançar. Pá, eu não sei de onde é que veio isto, onde é que veio isto tudo. Não, acho que até o próprio Martim está tipo, onde é que isto veio? Porque de facto o início da época foi de facto muito. Não é diga típico nem mal, mas foi muito abaixo do que se estava à espera, digamos assim. Posso-te ajudar então na questão das estatísticas, já tenho aqui. Desde a trade deadline, essa troca, não é? Está a lançar 46% de campo, 41% e meio de triplo, com volume de 6 tentativas, algo fixe, não é? Sim. E com a média de 15 pontos, 3 assistências e meia e 6 ressaltos, exatamente. Ou seja, está num registro, aliás, melhor, como eu digo, melhor que na época de rookie que ele teve, não é? Era só para te completar o que estavas a falar. Sim, claro, obrigado. E até mesmo na questão do seu lançamento, ele não é dizer que as equipas agora o respeitam como um lançador de exterior, não é isso, mas eu acho que hoje em dia, há um bocadinho à exceção do ano passado, o ano passado as equipas deixavam-no completamente sozinho e ele lançasse, ele sabiam que ele ia falhar e era uma oportunidade de obter o ressalto e partir para a transição. Neste momento, com o seu volume não só em lançamentos tentados, mas também na taxa de concretização, tem estado muito bem. Não é propriamente uma grande ameaça exterior, mas é um jogador do qual as equipas têm de ter um bocadinho de atenção nisso. Isto no ataque. Na defesa, é pá, um defensor de perímetro do Caneco, um defensor do ponto de ataque muito, muito bom. Acho que ele e o Draymond devem ser os jogadores que mais charges conseguem sacar por jogo, sempre à vontadinha. São dois excelentes defesas. Obviamente, o Draymond está numa outra galáxia, digamos assim. Mas o Pod, no nível de defesa de perímetro, a nível de defesa de ponto de ataque, tem sido excepcional, tem sido excelente. Tal e qual como o ano passado. E a tal questão, ele também com estes ajustes ao longo da temporada, também obviamente também aqui com a questão da troca pelo Jimmy Butler, que ele tem assumido cada vez mais o papel titular, tem tido mais minutos e a equipa também tem aproveitado isso muito bem e
não sinto muita falta de jogadores como o Steph Curry ou isso, porque também há Jimmy Butler, obviamente, mas o Pod sempre tem estado muito bem, tem estado aqui a cumprir muito bem com o seu papel e essas taxas de lançamento, essas percentagens têm sido absurdas. 41% para um jogador como o Pod, ainda mais com o volume que ele tem tido, está a ser muito, muito bom e acho que é um jogador que pode ser muito importante, não só, excetuando aqui os três do Golden State, o Jimmy, o Steph e o Draymond, mas um jogador como o Pod também pode ser muito importante para a rotação desta equipa naquilo que são as suas aspirações para os playoffs. Exato. E não só, finalmente o Steve Kerr encontrou realmente o papel que é mesmo ideal para ele, sinceramente. Lá está como segundo ball handler, muito catch and shoot, lançamento catch and shoot, em que ele não é o playmaker, não é ele que tem que estar ali com a bola na mão a construir, não é isso, sinceramente. E depois, lá está, a contribuir em outras áreas do campo, já falaste na questão da defesa e também no luto das tabelas, que ele também é um bom saltador, sinceramente, ele é muito jeitoso nisso. Agora, a minha outra menção honrosa, Andre Jackson, dos Milwaukee Bucks, que foi um jogador que estava a alguma espera, porque lá está, a construção do Milwaukee Bucks não estava assim a ser grande coisa, nós comentámos isso na altura, não é? Embora havia Giannis e Lillard, e esperando que tivesse tudo saudável, ok, não é? Mas Andre Jackson depois já foi até aposta, titular, porque realmente a nível defensivo aquele Milwaukee Bucks, com o Gary Trent e o Lillard, nós já conhecemos o Lillard como é que é, não é? E o próprio Giannis, que muitas vezes guardava-se na defesa para depois ser aquela besta que nós conhecemos no ataque, e foi a aposta do Reggie Jackson, não, desculpem, do Andre Jackson Jr. Nisso. Claro que depois, ao ser titular e ao ver mais minutos, nós vimos algumas debilidades dele, como no capítulo ofensivo, se tirares o lançamento, que ele também não é grande pistola nisso, realmente é um elemento a menos no ataque. E por um lado até por ser um bocado o Doc Rivers começar a ter medo de utilizá-lo mais vezes, não é utilizar, é apostar assim tantos minutos nele. Continuava a ser titular, mas não com tantos minutos por causa da questão ofensiva. É verdade que na defesa era um elemento até positivo, porque realmente aquela equipa não tem grandes defensores, tirando lá está um Brook Lopes, um Prince, não é? Isso, são poucos jogadores. Mas entretanto o Andre Jackson não tem tido espaço na equipa destes Milwaukee Bucks e ficou assim, um jogador que eu estava a ver aquilo a crescer até poder dar qualquer coisa, mas agora no final da época, pronto, ficou assim. Mais um jogador que deixa-me ali alguma desilusão, embora neste caso não foi como o Rami Rakas no sentido de antes da época começar eu estava com alguma expectativa, neste caso não, foi criando um bocado de expectativa, pelo menos estou a falar do meu caso, foi criando alguma expectativa nele, mas que no final pronto, é pena, mas é a vida. Não correu assim tão bem. Passando agora para o teu lado, Gonçalo, tu queres falar de um certo jogador, já falámos aqui do caso do Lively que andou ali com lesões, e vamos falar de um jogador que tem estado muito bem, teve muito bem, até sofrer uma lesão. Ele e não só, a equipa também anda muito azarada, que é o Charlotte Hornets, mas é a questão do Brandon Miller, que fez uma belíssima época e acho, Gonçalo, que sinceramente já justificou aquela escolha do draft dos Hornets, aquela pick número 2, quando havia muita, incluindo eu, que eu estava a dizer, devia ter escolhido o Scudan, não sei o quê, mas meus amigos, eu agora estou calado e do que eu vi, Brandon Miller, não é, também estás como eu, Gonçalo, não é tipo, é um talento muito, muito bom, não é? Sim, ele de facto também a primeira época dele, exatamente. Eu creio que ele até terminou em segundo lugar na corrida para Rookie do ano, se eu não estou em erro, obviamente. Não, o segundo foi o Chet, acho que foi o Chet, o segundo foi o Chet. Era Mas o Chet em Manhã não jogou por causa mas ele não jogou por causa da lesão, o Chet. Não, estás a falar da corrida de Rookie, certo? Sim. O Chet participou com o Embanyama, era ele e o Embanyama. Porque o Chet ano passado era Rookie. Tu estás a falar do terceiro. Estás a falar do terceiro. Se calhar estás a tipo, o Chet foi tipo um Ben Simmons, ok, certo. Exato. Se deve estar a confundir com o terceiro, que era entre o Brandon Miller, o Rami Rakas, Podziemski, era isso. Era isso, estava a fazer confusão. É isso mesmo, obrigado.
Sim, o Brandon Miller, que terminou em terceiro lugar nessa corrida do Rookie do ano, acho que ele, a época de sophomore, até à lesão, porque depois as lesões, não só a lesão dele, mas quando as coisas começaram a dar para o torto, sabe Deus como, porque aquela equipa, acho que não é dizer que a equipa tinha potencial para chegar longe ou o que quer que seja, mas eu acho que tinham pelo menos capacidade para chegar a um play-in e depois num play-in poder tentar aspirar a alguma coisa. Mas esta equipa, novamente, não sei, não sei bem o que é que se passa ali. Acho que já começam a ser muitas épocas de agora é que é, agora é que é, e depois vai saber e não é. Mas o Brandon Miller foi, se calhar, acho que o Lamelo teve num outro patamar, até também à sua lesão. Mas acho que o Brandon Miller também não se ficou muito atrás naquilo que tem vindo a ser a sua prestação de sophomore. O Lamelo acho que fez uma excelente época este ano. Mas o Brandon Miller também foi um excelente segundo melhor jogador desta equipa dos Hornets, porque de facto até à sua lesão ele estava a realizar uma boa temporada na equipa de Charlotte, estava a lançar bem, estava a jogar bem, estava, como disseste bem, estava a provar e a demonstrar o porquê ter sido aquela escolha para os Hornets e não outro jogador. Acho que as comparações com o Paul George não são por sementes, porque acho que se vê ali muito daquilo que é, não é daquilo que é um Paul George, não é isso, mas muito daquele estilo de jogo de um wing player que é capaz de fazer um bocadinho tudo e fazê-lo de forma E mesmo eficiente. o papel dele de 3D player, estavas a dizer, nota-se muito ali, não estou a dizer, é como tu dizes, não é um Paul George, mas há ali semelhanças, no estilo de jogo. Sim, exatamente. Mas claramente gostei bastante daquilo que ele tem feito esta época. Eu até vi alguns jogos dos Hornets mais no início da época, não tanto agora. Mas esta época, de facto, ele até ao momento da lesão, esta equipa estava a jogar bem. Acho que o Brandon Miller era um dos bons responsáveis por este bom momento da equipa, embora acho que ele defensivamente ainda pode dar um outro salto, um outro passo para ser um defesa um bocadinho mais mais reconhecido, digamos assim. Mas novamente, foi as lesões e tal como é normal em muitas equipas da NBA, para o ano é que é e depois logo se Exato. O próximo nome que vou falar rápido é o Anthony Black, que eu tinha isto tocando mais do meu lado clubístico, não é? Porque eu sou adepto de Orlando Magic. Estava naquela esperança que ele pudesse evoluir mais, mas não. Eu não estou a dizer que ele está a fazer uma má época, atenção, não estou a dizer isso, mas no lado ofensivo, ok, há noites que realmente o triplo está a entrar, isso, mas ainda há ali as debilidades que nós já vimos no ano do rookie. Claro que evoluiu algumas coisas em tomada de decisões, aquela experiência, não é? Normal, mas mesmo assim é um jogador que também, atenção, não tenho pressa, não estava à espera que ele desse um salto tremendo, atenção, mas mesmo assim esperava mais um bocadinho. Mais uma pequena evolução, não aconteceu, mesmo assim é um jogador que lá está na defesa, continua a ser um belo jogador defensivo, ali na defesa de perímetro e sem medo, pode aparecer qualquer à frente dele e ele navegar os bloqueios também, nas trocas, isso, e realmente, pronto, fica aqui só mencionado aqui o Anthony Black, pronto, que vamos ver como é que vai ser na próxima época e espero que na próxima época dê assim um salto, vamos ver se será um salto grande ou não, mas confio nele, mas lá está, como eu digo, isto é preciso também ter tempo e paciência e nem todos os jogadores, lá está, dão saltos no segundo ano, não é, Gonçalo? Às vezes é no terceiro e no quarto ano, não é? E vamos, no caso do Anthony Black, vamos ver e é com calma também, não, nada de estressar. Sim, eu acho que ele, a gente já falou sobre isso, eu acho que ele defensivamente pode atingir ali um outro nível. É preciso, é aquilo D, mas acho que os médicos vão lhe dar o tempo que for necessário até ver, obviamente, não é? Mas acho que os médicos vão lhe dar o tempo que ele necessitar para ver se ele chega a esse nível. Yeah. Agora, passando para um dos nomes que tu queres falar, vamos para a capital, Koulibaly, não é? Que mostrou algumas coisas engraçadas e até o início da época foi quente. Quente no sentido aquele lançamento estava bem afinado, mas entretanto já arrefeceu para o normal, vamos dizer assim, não é, Gonçalo? Sim, é verdade, mas eu quero só destacar o facto que ele é muito divertido de ver jogar. Eu acho que ele defensivamente é um monstro. Ter feito muito do ponto de vista da defesa do perímetro.
Acho que até a própria equipa, com esta adição destes jogadores mais veteranos, nomeadamente o Marcus Smart, o Chris Middleton, acho que a equipa, novamente, continua a querer perder jogos, como é óbvio. No entanto, eu acho que a equipa parece um bocadinho mais madura, digamos assim, já parece ter aqui uma ideia de jogo, um fio condutor na equipa. E, novamente, acho que cada jogador também sabe muito bem qual é o seu papel, qual é a sua função, e acho que o Koulibaly tem esse papel muito bem, a desempenhar muito bem. É um jogador que, mesmo venha a partir do banco, tem sempre muitos minutos para se poder desenvolver, e tem aqui possibilidade para continuar a demonstrar aquilo que é a sua valia enquanto um excelente defensor de perímetro. O lançamento é um facto que começou bem, mas está aqui a resfriar um bocadinho mais, mas acho que isso novamente, é uma questão de ele continuar a trabalhar no seu lançamento, continuar a trabalhar no seu ataque. Tenho gostado bastante porque é daqueles jogadores que eu acho que toda a gente, se não vê qualidades nele, eu acho que deviam começar a ver um bocadinho mais. Mas estou a gostar daquilo que estou a ver por parte dele. E os Washington Wizards, é verdade que aquilo é jogos horríveis, mas há ali algumas coisas engraçadas. Aqueles miúdos, Bob Curry, nós já comentámos aqui, Alex Sarr, o George. Há ali coisinhas, justamente com o Koulibaly, obviamente. Há ali umas coisinhas, claro que falta ali um tal franchise player, o tal Cooper Flag, vamos dizer assim, não é? Que leva a equipa. Mas já está ali um corzito, ali os tais role players a ser ali bem. Pelo menos gostei. Nesta fase final da época, estou a gostar aqui desta malta. Bem, avançando para o meu, eu vou para o Grady Dick agora, que ele aproveitando esta questão das lesões e até do rebuild, vamos dizer assim, ou do tanking, vamos dizer assim, dos Raptors, mostrou que afinal, nós até já comentámos isso, houve um episódio de pods, não é? Comentámos, até acho que foste tu que comentaste isso, que afinal o gajo não é só lançar triplos, não são só, o Brady Dick só sabe lançar triplos, mais nada, não sabe fazer mais nada, só lançar. Não, ele sabe fazer outras coisas engraçadas, não é? Sabe, lá está, pôr a bola no chão e isso, ressaltos também, bom saltador. Na defesa, também não. Ele já em Kansas não era um defensor, coisa, não é? Mas mesmo assim mostra a dedicação e é empenhado nesse sentido. Porque também o treinador, se não fosse isso, apertava nas orelhas dele. Mas não, fica aqui a menção aqui ao Grady Dick. Gostei desta época de sophomore, que pronto, a época dos Raptors, acho que não foi melhor porque aquela época dos Raptors, não é, Gonçalo? Foi assim um bocado esquisita, vamos dizer assim, um bocado esquisitinha, não é? Aquilo, pronto, não queria alongar muito, mas entretanto vais ver o roster os gajos que jogam nos Raptors, é o Mugbogue, está-me a escapar, temos que esquecer os nomes, o Jacob Walters e por aí fora. Tens o Agbaji, tens o RJ Barrett, tens o RJ Barrett é quando também é quando joga, o Scottie Barnes. O RJ Barrett é no Canadá, depois quando vai fora de casa aquilo vira qualquer coisa. Mas eu estou a falar a nível de lineups, ainda no outro jogo contra acho que foi contra os Nets, também tinha uma lineup assim que, pronto, por amor de Deus, tu dizia assim, só conheço para aí 2 gajos destes a jogar, mas pronto. Passando para ti, Gonçalo. Vamos vamos para a dupla dos Pistons, Gonçalo. Falar aí do Ausar Thompson e do Marcus Sasser. Ausar Thompson, que já viemos comentar aqui, que teve aquele problema, não é? Que atrasou a sua base, não é estreia, lá está, o começar aqui da época, veio mais tarde, passado um mês, que demorou ali algum tempo para ele começar a ganhar, que é normal, ritmo competitivo e até a própria forma física, mas nestes últimos tempos, tem mostrado a máquina defensiva que ele é. Já o Sasser, acho que foi um jogador que foi prejudicado na trade deadline, porque com a vinda do Schroeder, ficou ali o seu espaço ali mais complicado, não é? Para ter minutos, não é? Sim, exatamente. Começando pelo Ausar Thompson, foi de facto uma questão um bocadinho mais complicada para ele, porque ele até mesmo na época de rookie começou bem, mas depois também teve a lesão e teve aqui um bocadinho fora e acabou depois por não poder jogar muito mais na época de rookie. A época de sophomore veio devido com essa lesão da rookie season e obviamente também demorou um bocadinho até não só
até recuperar, mas também até entrar na equipa. Aquilo que se tem visto neste momento, que ele tem até jogado mais, tem vindo a ser titular na equipa dos Pistons, também muito devido às lesões do Tobias Harris, dos jogadores como o Jalen Duran. Abriu aqui um bocadinho o espaço para ele poder jogar e para ele poder demonstrar a máquina que é do ponto de vista defensivo, um pouco a imagem do irmão, que parece que são os dois valentes bichos do ponto de vista defensivo, são máquinas que adoram provocar o caos no ataque adversário, e o Ozzy Thompson faz um bocadinho isso, tal como o irmão. São jogadores que de facto têm acrescentado muito, mas falando mais no Ozzy, parece um jogador que precisa claramente melhorar muito no seu ataque, isso acho que é por mais que óbvio, mas acho que do ponto de vista defensivo tem todas as ferramentas para poder ser um excelente defensor de perímetro. Já o Sasser, a época de rookie dele, até jogou bastante, tendo em conta que era uma escolha de segunda ronda, se não estou em erro. E ele de facto até tem jogado, mais particularmente como eu falei. A equipa dos Pistons tem tido aqui algumas lesões ultimamente, nos últimos meses, e o Marcus Sasser, apesar de não ser titular, mas tem aproveitado muito bem os minutos por parte do que o JV Bickerstaff lhe tem dado, e tem-nos aproveitado muito bem. Acho que é aquele base excelente para estar ao lado de um point guard com mais funções de playmaker. Acho que o Sasser cumpre melhor naquele papel mais de marcador de pontos, ser mais de certa forma um finalizador de jogadas, propriamente um iniciador de jogadas, mas acho que ele tem todas as peças para ser um jogador, um base de rotação mais nesse papel, nesse âmbito. Tem todas as expectativas para poder ter uma boa carreira de sucesso na NBA, e acho que a temporada de sophomore, apesar de não ter tido tantos minutos, mas está a ser uma temporada muito boa por parte do Marcus Sasser, e obviamente também por parte do Ozzy Thompson. Vamos ver como é que vai ser. Eu do meu lado tenho aqui o J.J. Jackson dos Memphis Grizzlies, que teve até um final da época passada interessante, os Memphis Grizzlies, porque também estava toda a gente lesionada, não é? E ele e o Vince Williams estavam a aproveitar, não é? A questão da malta toda estar lesionada ou de fora, e ele acabou por ser eleito second team das All-Rookie, já tenho quase a certeza. Embora não foi, na minha eleição ele não estava, mas acabou por ser escolhido. É verdade que ele teve a lesão, não é? Ele e até o Vince Williams, que também lá está, tal como o Ozzy Thompson, atrasou a sua estreia para esta época regular, mas também lá está, como eu disse há pouco, teve muitas oportunidades na época de rookie porque estava muita gente lesionada, e quando chega e está toda a gente composta, ou saudável, pois fica complicado ter espaço e realmente jogar minutos relevantes, e foi um bocado isso. Pronto, a época dele não foi assim nada especial, muito por causa dessa questão, porque depois é verdade que houve, lá está, jogos que realmente também teve ali alguns bons momentos, isso, mas pronto, é normal, também era o que estava à espera, e lá está o Vince Williams também, que foram as estrelas, vamos dizer assim, da época passada do Memphis Grizzlies, que esta época, lá está, com esta malta toda, Bane, Ja Morant, não sei o quê, o Clark, isto é mais também malta do banco, iam ter dificuldade a se impor aqui nesta época dos Memphis Grizzlies. Agora, Gonçalo, passando para ti, e continuando nesta questão de duplas, vamos para os Portland Trail Blazers. Queres falar do Scoot Anderson, que mencionei há pouco, quando foi a questão do Brandon Miller, e a estrela, vamos dizer assim, desta equipa dos Portland Trail Blazers, o Camara, que realmente, pá, nós comentámos isso nas All Defensive Teams, e eu colocando a ler, ele ser pelo menos uma second All Defensive Team é uma grande possibilidade. Sim, eu acho que até mesmo nós três, na altura, quando gravamos esse episódio dos All Defensive Teams, o tínhamos colocado todos na questão da second team da All Defense. Acho que muito, muito merecido. Se ele conseguir essa nomeação, é mais que merecido, porque eu acho que a pergunta sobre o Toumani Camara defensivamente é mais, não tanto o que é que podes fazer na defesa, mas o que é que ele não consegue fazer na defesa, e que seja excelente, porque defesa interior, defesa de perímetro,
ajudas, pá, ele faz um bocadinho de tudo e faz tudo muito bem. É muito competente em todas as vertentes defensivas. E acho que já o ano passado também já se tinha notado isso. Se eu não estou em erro, foi uma escolha de segunda ronda, porque a pick Sim, sim. era inicialmente dos Phoenix Suns, que acharam por bem, pronto, enfim, mas eu não vou falar sobre isso. Mas Pico 45, pico 45. é verdade. A falta que ele não fazia para a equipa do Santos, mas pronto. Mas ainda bem, deixa estar. Não, Tu desculpa, 45 continuar, não, né? 50 e tal. Eu estava a ver mal, é 50 e qualquer coisa. Tipo Bronny James. Foi tipo Bronny James, basicamente. Pronto. Epá, a ajuda que ele não daria neste momento à equipa dos Phoenix Suns, mas enfim, é o que é, são decisões. Mas ele de facto tem estado muito bem. Já o ano passado também já se tinha notado que havia ali algo de diferente do ponto de vista defensivo, algo que podia ser um bocadinho mais um potencial maior do que aquilo que se estava à espera por parte da equipa de Portland. E acho que neste momento os Trailblazers olham para ele já com outros olhos, se calhar, já de uma outra forma, e já vem ali uma peça de futuro, não de futuro numa perspectiva de com ele é que vamos aos playoffs, ou o que seja, mas uma perspectiva de ser uma boa peça para poder ter aqui neste corpo de jogadores que fazem parte da equipa de Portland, e ele merece muito todo o amor e todas as rosas que ele tem vindo a receber ao longo desta época. No sentido contrário, o Scoot é um facto que ele, a época de rookie, foi um bocadinho de altos e baixos, como nós vimos inicialmente também. A época de sophomore também tem sido um bocadinho isso, e é curioso porque ele, apesar de tudo, neste momento ele joga muito mais a partir do banco, muito devido ao facto de há Malcolm Brogdon, ao Shaedon Sharpe, ao Anthony Simons, portanto, há já aqui muita concorrência para, para as posições de backcourt, de bases. Mas eu acho que estes três neste momento conseguem dar muito mais do que aquilo que o Scoot pode dar, porque o Scoot atenção, é um bom base, só que comete muitos erros, toma mais decisões um bocadinho duvidosas, com alguma frequência durante os jogos. Começa a ser aqui um pouco reincidente por parte do Scoot. Ele até inclusive foi relegado para o banco para ser um bocadinho aquela peça principal a partir da rotação, e isso ajudou por um lado, mas por outro lado continua-se a ver as mesmas lacunas por parte no jogo do Scoot. Não é estar a desistir dele, porque eu acho que estar a desistir de um jogador de segundo ano ainda é muito prematuro, mas é uma situação a avaliar para os próximos 2, 3 anos para perceber o que é de facto a função de Scoot Henderson numa equipa da NBA, naquilo que a equipa da NBA queira para a sua equipa, no caso. Mas, enfim, tem sido uma situação um bocadinho complexa. Eu tenho muita pena, porque eu gosto muito do Scoot e quero muito que ele tenha sucesso, mas esta época não tem sido propriamente a melhor. Sim, é um bocado a imagem que estavas a dizer da época do rookie. Que a verdade que houve ali jogos interessantes, mas lá está, jogos. Não, assim, é algo irregular, vamos dizer assim. Mas já, vamos ver como é que vai ser na próxima. Embora eu não desisti dele, também como tu, mas aquela esperançazinha já está a começar a ficar pequeninha. Muito bem, agora, tocando para New Orleans Pelicans, o Jordan Watkins, que basicamente a época dele foi igual à da época passada de rookie, que também aproveitou a questão daquela onda de lesões que houve, que passou a jogar titular. Obviamente que também, lá está, para quem o conhecia antes de ir para os Pelicans, lá está na questão da NCAA, não esperava, ou seja, ele está a cumprir basicamente as expectativas que estavam lá, atirador, defensor, embora não é de enorme qualidade ou de boa qualidade, mas é esforçado e tenta lá dar ali uma energia defensiva, e é isso, basicamente. E atenção, acho que o futuro dele vai ser isto, apesar de ser um jogador jovem, vai ser isto, do Jordan Watkins dos Pelicans, que eu acredito que deve ficar no plantel, sinceramente, embora fala-se muito, não é, Gonçalo, dos Pelicans, pode haver aqui mudanças, mas eu acho que ele vai ser lá, embora, como eu digo, não vai ser titular, futuro titular nesta equipa, vai ser aquele suplente, aquele sexto, sétimo, oitavo jogador ali a vir do banco, e que sim, acho que é o papel real nele, sinceramente. Numa equipa, atenção, Pelicans que deduz que
querem ser competitivos para o ano e querem estar nos playoffs na próxima época. É isso que eu acho. Agora, passando para o teu lado e continuando nas... não, nas duplas não. Tu só selecionaste um sophomore do Houston Rockets, que é o Amen Thompson, não é? Eu ia dizer mais uma dupla da Houston, mas não. Só queres falar do Amen, não é? Sim, acho que estamos a falar do jogador que desta classe, tirando o Wembanyama por motivos muito óbvios, eu acho que é seguramente daqueles dos sophomores cujo impacto tem sido brutal na sua equipa. Sei que ainda falta de fora do Chet, mas o Chet está numa equipa da OKC que tem ali muitos jogadores que fazem parte do fator X, digamos assim, por parte dentro da equipa. Mas acho que neste momento os Rockets, sem o Amen Thompson, se calhar não estariam na posição que estão neste momento. É verdade que é um facto. Tem Jalen Green, tem o Sengun, mas eu acho que sem o Amen Thompson não estariam possivelmente nesta posição. Eu acho que acho que pouca gente estava à espera que ele ao segundo ano de NBA já fosse possivelmente o melhor jogador da equipa dos Rockets, uma equipa que tem muito talento jovem e tem muitos jogadores que conseguem dar coisas diferentes. E eu acho que ele nesse aspecto tem vindo a ser um jogador cada vez mais preponderante na equipa dos Rockets, e acho que continua a fazer aquilo que ele bem sabe, que, como eu disse há pouco, sobre o irmão, também faço palavras sobre ele, a causar o caos na defesa, a provocar roubos de bola, a provocar turnovers, a conseguir fazer abafos na boa. É um jogador atleticamente nada a ver, tem-se visto poucos jogadores assim do ponto de vista atlético na NBA na história mais recente, mas aquilo que ele consegue fazer é muita coisa. Ele é um excelente jogador nesse aspecto. Obviamente o lançamento, não só o lançamento exterior, mas o seu lançamento no geral tem sido aqui uma das grandes lacunas por parte da equipa, mas o Amen tem sido claramente, acho que, exceptuando o Victor Wembanyama, acho que tem sido o melhor sophomore desta draft classe até agora, apesar de haver chat, eu sei, mas em termos de influência numa equipa, eu acho que foi assim que o Amen Thompson tem na equipa dos Rockets, acaba aqui por suplantar essa influência do Chet em OKC. Eu gosto muito do Amen, fiquei completamente não é apaixonado, porque isso é um palavra um bocado forte, mas fiquei completamente vidrado na maneira como ele joga, e muito, muito mérito para a equipa dos Rockets, para o Ime Udoka, que conseguiu construir aqui uma excelente equipa, para mim, à volta de um excelente jogador, que é o Amen Thompson. Sim, e atenção, para a malta coisa, mas vocês falam do Brandon Miller, os Hornets terem escolhido, pois, na altura, atenção, aliás, havia muita desconfiança com os gêmeos, os dois, os Thompsons, não é? O Azar e o Amen, havia uma desconfiança, e por isso, é como continuo a dizer, ok, vamos dizer assim, vamos fazer um mock draft desse ano. Sim, eu meti o Amen Thompson, porque sei o que sei hoje, lá está, mas já há 2 anos atrás, não, havia muita desconfiança, que eu próprio também tinha, por causa da liga que os gêmeos jogavam, que era uma liga assim muito, prontos, amadores, vamos dizer assim, e que não sabiam jogar basquetebol. E até mesmo para completar aquilo que estás a dizer, estamos a falar de uma iniciativa que começou há muito pouco tempo, porque esta draft class ainda não apanhou bem essa altura da NCAA, na altura em que eles não havia aquele pagamento, não havia ainda a possibilidade dos jogadores do basquetebol universitário poderem ter rendimentos fora do basquetebol, da NCAA e das universidades, porque até podiam ter patrocínios, só que esse dinheiro quase não via um tostão, porque ia depois tudo para a universidade. Aquilo era assim uma coisa um bocado estranha, mas agora... Só podiam receber tipo roupas, sapatilhas, tipo valor material, vamos dizer assim. Sim. E na altura houve alguns jogadores, até mesmo nesta draft class de rookies este ano também isso aconteceu, se não estou em erro. Mas já nesta draft class, tirando os manos Thompson, também o Scoot Anderson também seguiu muito por esta via de nós vamos diretamente para a G-League, para esta equipa da G-League Ignite,
que é um conjunto de miúdos que vão ali para jogar um bocadinho de basquetebol universitário, sim. mas contra equipas da G-League, da NBA. Yeah, yeah. Só que os gêmeos Thompson não, era numa Overtime League que é show-off E era isso. basquetebol. Era Exatamente, totalmente diferente, exatamente, ainda é pior, é um exatamente, contexto ainda exatamente, pior, bem pior, mas pronto. Era só para a malta, exatamente. lá está, a dizer assim, mas estes gajos não estão a ser coerentes, era só para esclarecer essa malta. Tu não mencionaste o segundo dos Rockets, que é o Cam Whitmore, que lá está, tem tantos jogos, basicamente, que a época passada, que foram poucos, na casa dos 40 e tal, e tem jogado menos, porque, aquela, no lugar dele, talento onde ele joga, há muito. Não é? Amen, lá está, falaste de um deles, Amen, Tari Isans, Jabari Smith, e fica complicado. E vamos ver, e aliás, na questão que se fala muito, como tu sabes, Gonçalo, de os Rockets vão atrás do Kevin Durant, vão atrás do Devin Booker, isso, dos nomes principais que se fala que pode ser metido na troca, é o que é muito maior. Que, eu percebo também, sinceramente, porque realmente ali o espaço é curto e os Rockets têm que começar ali a fazer um bocado que outras equipas fazem, o OKC Thunder quer limpar um bocado o seu plantel, esses jovens jogadores que não dá para jogar toda a gente, não é? Não dá, sinceramente não dá. E Sim. vamos ver como é que vai ser na próxima época aqui a questão do Cam Whitmore. Agora, continuando a falar de duplas, vamos para o Oklahoma, não é? Que temos que falar aí do Chet e do Cason Wallace, não é? Aqueles jogadores aí de nível defensivo. Falaste há pouco da questão dos All Defensive Teams. Estes dois jovens também vão ser candidatos. O Chet, acredito que vai ser candidato crónico para a First Team. Mas o Wallace, pá, não sei. Pode haver uma vez ou outra que pode aparecer numa Second Team, All Defensive, não achas? Sim, pode acontecer. Não é? Acho que ele na sua carreira na NBA acho que vai seguramente receber pelo menos umas poucas menções para nomeações, perdão, para as All Defensive Teams. Começando pelo chat, novamente foi o segundo melhor rookie, entre aspas, porque pronto, tipo uma situação Ben Simmons, mas pronto, é o que é. Mas de facto o chat entrou e eu acho que é tal coisa, teve o azar de fazer parte da draft class do Embanyama, porque se não houvesse o Embanyama, eu acho que o Chet era claramente o rookie do ano, sem problema nenhum. O impacto que ele teve na equipa na época do rookie foi imediato. Estamos a falar de uma equipa que foi aos playoffs, não senhor, foi ao play-in um, com esta equipa dos OKC. E este ano, apesar das lesões e apesar também aqui de um contexto um pouco diferente, porque não só as lesões, mas também tivemos aqui também já durante alguns minutos a entrada do Hartenstein juntamente com o Chet nesta equipa do OKC, que eu acho que é um fator X que ainda foi pouco explorado, e isso acho que isso é um ponto a favor para a equipa do Standard. Mas a proteção ao cesta, as ajudas que o Chet dá, o lançamento exterior, daqueles jogadores que eu acho que é bem capaz, na boa, consegue defender a posição de 1 a 5 sem problema nenhum. É um excelente defensor, é um excelente defensor incrível. Se não fosse as lesões, se não fosse a questão dos minutos que ele tem tido também poucos este ano, muito devido às lesões este ano, acho que também seria daqueles jogadores que estaria nas cogitações para o All Defensive Team. É pena que ele tenha até agora jogado poucos minutos e poucos jogos, mas acho que agora, quando chegar ao todo dos playoffs, vai ser um excelente reforço, digamos assim, para a equipa do Standard. Uma equipa do Standard que enfim, já não basta ter Shea, ter J-Dub, ter Ludor, ter Caruso, ter Chet, e depois também passando para o outro, também tens um jogador como o Cason Wallace que é verdade que na época do que não jogou assim tantos minutos como este ano. Acho que ele este ano tem assumido mais a posição de titular da equipa, porque até mesmo das alturas do OKC não tinham nenhum posto, e mesmo quando tinham os dois postos disponíveis, víamos muitas vezes o Cason Wallace a assumir-se como titular no backcourt, juntamente com o Shea, juntamente com o J.W. Dort e o Chet ou Hartenstein. Mas a defesa de perímetro continua elite, a defesa do ponto de ataque continua elite. Um jogador que não tem, é verdade que não, acho que as equipas não o olham muito com
com muita ameaça do ponto de vista do lançamento exterior, mas é um jogador que tem capacidade para lançar e para lançar com boas percentagens, como ele tem feito este ano. Novamente, foi aqui um jogador que até a nível de picos ficou ali a meio da primeira ronda, se não estou em erro. Veio da Universidade de Kentucky, também se a memória não me está a falhar. Enfim, foi mais uma excelente pick no draft por parte dos OKC Thunder. Mais uma, noutras notícias, o céu é azul, porque os OKC Thunder só sabem fazer boas decisões em noites de draft. Mas aquilo que ele tem feito nesta época de sophomore tem sido muito, muito interessante. E acho que se houvesse uma all-sophomore team, tal como as all-rookie teams, eu acho que numa all-sophomore team, eu acho que ele estaria logo nas primeiras posições, se calhar, ou ali pelo menos no top 10 à vontade, muito devido a que tem sido o seu papel nesta equipa do Standard este ano. É verdade, agora que falas disso do mal, sophomore team até era engraçado, mas ia ser complicado, porque havia muitos jogadores aqui que não estavam elegíveis, tipo o Chet, no Wembanyama, que já vamos falar a seguir, Brandon Miller, por causa da questão dos jogos, não é? Ia ser complicado de fazer, mas por acaso ia ser até vou fazer esse desafio ao Martim, fazer esse tipo de coisa. Mas pronto. Falando em duplas, a minha menção agora ao Rosa também é uma dupla, que é dos Indiana Pacers, que é o Jarvis Walker e o Ben Shepherd, que tem tido mais minutos e mais aposta. Aliás, o Jarvis Walker ano passado só jogou 33 jogos, e esta época já jogou 70 e tal. Só que eu não gosto muito do papel que o Rick Carlisle está a metê-lo nele, sinceramente. Ali, porque ele é uma espécie, eu gosto mais dele, lá está, uma espécie de, para a malta perceber, de um Draymond Green. Mas pronto, eu sei que o sistema de Indiana Pacers não é muito para esse tipo de jogo, não encaixa bem, e basicamente o Jarvis Walker é um jogador no lado ofensivo, é um bocado catch and shoot, ou seja, de lança, lá está, como tu sabes, Gonçalo, às vezes é 5 gajos ali a lançar, Miles Turners e Siakans e por aí fora, Nate Smith e isso, e o Jarvis Walker, lá está, nessa estratégia é um bocado posto aí, e que eu não gosto muito, porque acho que não é bem o estilo. É verdade que se for a ver nas percentagens de lançamento está de 40%, mas é verdade que ninguém o respeita. É aquele jogador que, ok, nós vivemos bem se o Jarvis Walker lançarem umas meia dúzia de vezes triplo, estás a ver? Mas já, e o Ben Shepherd, que também está até a ganhar mais minutos, mais uma aposta, mas pronto, vai ser um 3&D player, mas sinceramente nesta questão, passando nos playoffs, eu acho que eles dois vão ter ali um corte muito grande de minutos, sinceramente, porque pá, nós sabemos que nos playoffs a rotação fica mais curta e na malta do banco, tocar nos Pacers, vão ser aqueles três: TJ McCollum, Mathurin e o Obi Toppin. Ok, o Ben Shepherd e o Jarvis Walker devem jogar, mas é uns minutozinhos. Acho que vai passar para meia dúzia de minutos, sinceramente. Ou se calhar podem jogar mais, mas se o jogo já está decidido e tiver aquele garbage time, aí é capaz de jogar mais um bocado. Senão, acho que é muito improvável que vão ter assim, lá está, muito tempo, relevância nestes playoffs. Gonçalo, por final, o último nome, o Wembanyama, não é? Já. Não há assim muito a dizer, não é? É o jogador que se não tivesse a lesão que teve, não é? A lesão ou aquela condição física, digamos assim, ele ganhava o prémio de defesa, que nós já comentámos na semana passada, não é? Sim, ele já estava a fazer voltas olímpicas com o prémio, mesmo antes de o receber. Eu acho que toda a gente já sabia que o prémio de defesa do ano seria para ele, porque ele estava a fazer do ponto de vista estatístico e do ponto de vista do jogo propriamente dito, do ponto de vista defensivo, tinha vindo a ser algo absurdo e a malta continuava a dizer sim, mas para o ano vai ser pior. E no outro a seguir também, no outro a seguir também, o que é assustador e muito assustador. Para um jogador destes é um privilégio podermos estar a assistir, temos o privilégio de assistirmos a ao Victor Wembanyama fazer as coisas que ele faz do ponto de vista defensivo e também do ponto de vista do ofensivo. Perdão, estou só a soluçar. Mas o Embi, como disse, o prémio era dele, infelizmente até à lesão que o Wembanyama teve, com aquela questão dos coágulos de sangue, algo que também até parece que tem afetado alguns jogadores com maior frequência, digamos assim, porque já temos o Ozar Thompson também afetado com essa lesão,
na época de rookie, depois que ele trouxe essa lesão também para a época de sophomore, agora também com a questão do Damian Lillard também que também teve essa lesão. E há uns já anos foi o Brandon Miller, e o Brandon Miller foi há uns anos. Exatamente. Portanto, a lesão felizmente foi descoberta a tempo, portanto conseguiu-se fazer o tratamento mais antecipadamente, digamos assim. Mas o Embiid, de facto, o que ele faz defensivamente, o que ele faz no ataque, é absurdo. Eu sei que ele lança muito, tem um volume muito grande a nível do lançamento de 3 pontos, é um facto. No entanto, eu acho que não há problema nenhum, porque é o Wembanyama, e o Wembanyama faz um bocadinho de tudo e muito bem. E esta época, de facto, foi pena para ele não fazer parte, não poder ser elegível nem para o Defensive Team, nem para o All-NBA, porque ele seguramente ia estar também no All-NBA Team à vontade. Eu acho que não havia grandes sombras de dúvidas no que diz respeito a isso. Mas, infelizmente, aqui tive esta lesão, mas não invalida aquilo que foi não digo amostra, porque a amostra é uma palavra muito forte, mas aquele número de jogos e de minutos que ele teve durante esta época e a sua produção foram completamente absurdos, e se calhar estaríamos aqui a falar de um jogador com aqueles números quase de MVP, só depois a gente vê também quem está na corrida para MVP e tira logo um bocadinho essa ideia, esse cabelinho da chuva, digamos assim. Mas o que ele de facto tem feito e fez nesta época de sophomore tem sido, acho que absurdo é a palavra indicada para descrever o Victor Wembanyama. Exatamente. E pronto, e com isto do Victor Wembanyama vamos então encerrar o episódio, que ficou mais longo que o que nós estávamos a projetar, pronto, por causa da notícia. Obrigado, Denver Nuggets, obrigado. Mas pronto, antes de pedir, lá está, fazer a publicidade do costume, sigam as nossas redes sociais, no Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Subscrevem aqui no canal do YouTube e deixem o like, ajuda sempre na questão do algoritmo. E também, se preferirem em formato de áudio, estamos naquelas plataformas, lá está, mais usadas e mais conhecidas, que é o Spotify e a Apple Podcast. E deixam as 5 estrelinhas, também que ajuda sempre na questão do algoritmo, dos recomendados, de aparecer, e assim a malta, mais malta nos segue também. E nos gosta de ouvir falar disto tudo e mais alguma coisa, mesmo que nós fizemos barbaridades, mas pronto, é sempre bom. Temos mais malta a ouvir, não é? Sentimos melhores, não é, Gonçalo? Sentimos assim mais contentes. Bem, maltinha, entretanto, esta semana vai haver mais episódio, lá está, porque este episódio era um episódio extra, e esta semana teremos mais outra, à partida vai ser eu e o Gonçalo, mais o Martim e o Pinto, para falar do resto dos prémios individuais. Nós já comentámos os rookies de defesa, falta lá está o MVP, o treinador e por aí fora, e fazer já a NBA Teams, os prémios até vai ser uma coisa mais rápida. Vamos ter discussão, obviamente, no MVP, mas os outros vai ser mais rápido. Aliás, alguns desses prémios já estão também há algo decididos, digamos assim. Mas pronto, vai haver esse episódio, e também vai haver um episódio também curto e rápido, mas é do March Madness, que é, já temos os novos campeões Florida Gators, e eu vou estar com o Pedro Fonseca, que foi, lá está, a pessoa que teve-me a acompanhar e ajudar-me nos outros episódios que fiz sobre o March Madness. Lá está o de previsão desta Final Four, e vamos ter um episódio aí também sobre isso, para comentar esta Final Four destes jogos que Duke foi eliminado nas meias finais de um jogo, num comeback muito frenético ali dos Cougars, que levou a equipa de Houston para a final, e depois acabou por perder para a equipa da Florida Gators, que o Marcos não gostou, sabias, Gonçalo? Porque o Marcos depois, não é a equipa rival, é tipo Orlando, porque a Florida Gators não é de Miami, estás a ver? Não é bem de Miami, e agora já não me lembro qual é a cidade, mas o Marcos não gostou, pá. Eu pensava que ele ia gostar, mas afinal não gostou, pá, não gostou. Eu pensava que é assim, olha, os teus hits não foram grande merda, mas ao menos tiveste uma equipa de NCAA a ganhar. Não, nem isso. Ele respeita muito essas questões de rivalidades, estás a ver? Pronto, é o que é. Bem, malta, estamos de volta esta semana, não se preocupem, grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.